Salve nação! E o caso de polícia no Corinthians, hein? Teve patrocinador suspenso pelo Tribunal Federal e baita treta e polêmica que pode resultar na saída de Memphis Depay do timão. Peraí, Salazar, a Esportes da Sorte ela também não é só do Corinthians, é de outros clubes. Esses que eu citei, Bahia, Grêmio, tava com o Ceará, era também do feminino do Palmeiras até o final de 2024. Agora não é. O problema específico do Corinthians com isso tudo, específico do Corinthians, o que o Corinthians tem que entender? O problema não é a Esportes da Sorte. O Corinthians não está preocupado com a Esportes da Sorte, está preocupado com a Esportes da Sorte? Não está preocupado. O problema é Memphis Depay. Por quê? O contrato do Memphis Depay, ele é com o Corinthians. O torcedor tem que entender isso. O contrato do jogador, ele é com o clube. Se o clube depois vai lá e busca uma grana com o patrocinador para pagar esse jogador, é um problema do clube. Então, se a Esportes da Sorte, do dia para a noite, deixar o país, como fez a Vaidbet, tchau, rescindo, um abraço. A conta para pagar o Memphis fica para o Corinthians. Essa conta é a seguinte, a operação Memphis Depay, ela custa aí ao todo cerca de 85, 84 milhões de reais, dá um pouco mais de 3 milhões e meio por mês. O Corinthians não tem condição de arcar com isso sozinho. Esse é o problema. Então, vamos pensar o seguinte, a Esportes da Sorte não consegue autorização e será que ela vai conseguir, vai continuar honrando? Porque são 5 meses que o governo pode demorar para dar autorização. Exato. Quem vai pagar o salário desses 5 Exato, e assim, meses? ela pode não estampar, ela pode não operar, mas ela pode continuar pagando? Pode. Mas a palavra, Michele, é risco. O Corinthians está sob risco, porque se essa empresa fizer o que a Vaidbet fez... tive um problema aqui, então um abraço. Se eu não posso operar, se eu não posso estampar, então eu vou embora. O Corinthians vai atrás, cobra a multa rescisória, pega a multa e paga o Memphis Depay. O diretor do Corinthians falou isso para mim. Mas assim, quem garante quando vai cair o dinheiro dessa multa? Essa multa é de mais ou menos 100 milhões de reais. Mas quando vai receber? O Corinthians não recebeu a multa da Talsa até hoje. Está lá na justiça, está lá. Querendo a multa. Até hoje não caiu. Então assim, ficaria uma conta para o Corinthians que o próprio Corinthians, decidiu correr o risco. Por que eu digo que o Corinthians decidiu correr o risco? Na época da contratação do Memphis Depay, o Corinthians tinha lá a Ernst Young, que era a empresa que o Corinthians contratou para auxiliar justamente na governança e na parte financeira. A Ernst Young foi contra a contratação do Memphis Depay nos moldes que o Corinthians queria fazer. Eles pediram para ter uma garantia do pagamento. A Esportes da Sorte vai pagar 57 milhões, eu preciso de uma garantia. Qual é? Não, a Ernst Young disse para o Corinthians, pede uma garantia. E eles não deram. E o Corinthians não pegou nenhuma garantia. Aí o Leonardo Pantaleão, que está nos assistindo aqui, mandou um abraço para o Paulo Sérgio, ele era o diretor jurídico da época. E ele, então, sugeriu à diretoria do Corinthians que fizesse um seguro. E um seguro assim, de 90 dias. Faz um seguro só de 90 dias, porque dá tempo de você ir atrás de outra bet. O Corinthians vai ficar sem patrocinador. Se ela vai de bet, vai Esportes da Sorte. Se sair Esportes da Sorte, vai vir outra. Mas você precisa de um tempo para ir atrás de outro. E nesse tempo de 60, 90 dias, quem paga o Memphis? Quem paga? Entendeu? Então, só que o Corinthians fez o seguro? Não, o Corinthians não fez o seguro. Então, assim, se der um problema, o Corinthians tem que arcar. A Lei Geral do Esporte mudou recentemente. Porque também seguro deve ser caro, né, Salazar? Mas aí é melhor do que correr o risco de ficar com 84 milhões para pagar sozinho. Esse é o problema. O risco. O seguro é isso, é um risco. É igual o seguro do carro. O seguro do carro está caro. Mas esses 84 milhões são divididos em quanto tempo? Esses 84 milhões são divididos em quanto? São 22 meses, até junho e julho de 2026. Agora uma outra questão que fica sobre o pagamento do Memphis Depay é o seguinte: a Lei Geral do Esporte também é uma lei que mudou recentemente. Ela diz hoje que se o clube deixar de honrar com os compromissos financeiros, seja direito de imagem, salário, por 2 meses apenas agora, 2. Se o Corinthians não pagar o Memphis Depay em janeiro e em fevereiro, ele já tem condição de solicitar a rescisão e cobrar toda a grana no contrato. Igualzinho o Matias Rojas fez, o Mosquito fez agora também. Ou é pagar aquilo que está na carteira de trabalho? Não, integral. O contrato. Porque tinha uma coisa antigamente que o clube pagava o que estava na carteira. Agora entra tudo. Direito de imagem, então, inclusive, está citado na lei. É tudo. O direito de imagem não pagava, lembra? Tudo, agora é tudo. E aí aquela advogada, Porque o que eles alegavam? Não, eu posso atrasar direito de imagem, eu não posso atrasar CLT. Agora acabou isso. Se atrasar até a imagem, o jogador pode pedir. Acabou de acontecer isso, Michele. A gente noticiou aqui o caso do Mosquito. Foi pro Vitória, ele alegou isso. Não me pagaram, alegou, tchau, foi embora. O Rojas está lá na FIFA, o Corinthians já ganhou. Em primeira instância na FIFA, o Corinthians vai ter que pagar 40 milhões, que é o contrato inteiro para o Rojas. Então, assim, se o Memphis Depay não receber em janeiro e fevereiro e fizer isso,
Quem paga essa conta? Como é que fica? Você entende? Então, assim, qual que é o nome disso tudo? Risco. Eu falei com um dirigente do Corinthians atual que falou assim, a situação é delicada. Porque, assim, por enquanto está tudo sob controle, corintiano. Por enquanto está tudo sob controle, pode não acontecer nada de errado. Mas o risco é muito alto. O Corinthians, nesse momento, sabe o que ele está fazendo? Rezando para Esportes à Sorte se resolver com o governo. Assim como o Corinthians está assim como o Corinthians, a maioria dos clubes que tem essas bets. Não. Porque é só o Corinthians que tem um vínculo de grana para um jogador. Você entendeu? Uma coisa é você ter o dinheiro da patrocinador para você fazer o que quiser. Esses 57 milhões, ele está num contrato que ele é para o jogador. Mas aí não tem um negócio com o Memphis que pode ter uma rescisão amigável? Se fosse para a Série B. Se fosse para a Série B, ele poderia escolher isso, ou o próprio Corinthians poderia escolher isso. Entendi. Era mútuo. Quem quisesse falar, não vai ficar muito pesado. Tinha uma coisa amigável, tinha uma coisa mas dessa. Agora não rescindia sem custos. Rescindiria sem custos. Agora não é o caso. Agora o que nós estamos falando é de salário e dinheiro de imagem. E o corintiano quer ter o Memphis Depay no time. Para o corintiano seria terrível. Perder o jogador em campo e ainda ficar com a conta toda para pagar. O Corinthians assumiu um risco lá atrás. Aí, no meu entendimento, um erro crasso, porque você foi avisado por uma empresa especializada, você foi avisado pelo diretor jurídico e você decidiu fazer mesmo assim, correr esse risco? Olha, meu amigo, agora reza. Conhecemos com uma notícia muito importante que diz respeito a futuro financiamento e a manutenção dos clubes, né? Porque nós tivemos aí, está valendo a partir de hoje, a liberação ou não das empresas de bet que tem essa autorização do governo, e o futebol brasileiro ele é praticamente bancado hoje por muitas empresas de bet, né? E a gente tem problemas aí, falar dois times grandes aí, Flamengo e Corinthians, que as suas patrocinadoras, na verdade, não conseguiram a regulamentação, a autorização para atuarem no território nacional. Elas só podem atuar onde são registradas localmente, e isso pode ter algum impacto no que diz respeito ao futuro financeiro das equipes, até porque estamos num momento de mercado, de contratação, e, na verdade, são 7 equipes que estão sendo diretamente afetadas. E tem o quadro aí com as equipes que vão ter esse problema. Para a gente deixar clara a informação, para não ter nenhum erro, eu estou consultando aqui, além de Corinthians e Flamengo, você tem Bahia, Ceará e Grêmio, e para completar a lista com os 7 times, Sport e Vitória, são as 7 equipes que estão tendo, nesse momento, restrição, porque entrou em vigor a regulamentação das bets, e essas equipes estão tendo problema, nesse momento, para poderem entregar o que o patrocinador quer. Não pode colocar na camisa, Você não pode colocar na camisa, não pode aparecer. Como é que vai ficar essa história? Isso tem implicações diretas se essa situação não for resolvida. Isso pode até implicar em rompimento de contrato. Você não está podendo entregar e o clube não vai poder ficar sem receber. Quem patrocina não vai querer pagar se não puder exibir a marca. Enfim, a gente está vivendo um momento delicado aí. E aí, nação, o que vocês acham que vai acontecer com o Memphis Depay no Corinthians, hein? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião. Vale lembrar que a patrocinadora é quem paga os salários do jogador. E se não puder trabalhar no Brasil, vai ter que ter outro jeito de pagar os vencimentos do atleta. O que vocês acham que vai acontecer? Quero muito saber da tua opinião, mas antes de você comentar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!